Paz a todos. Este capítulo é a segunda parte de Casualidades da Guerra. Você está preparado para confrontar os outros e aprender a não confiar em si mesmo. Qualidades espirituais positivas são desenvolvidas por meio do sofrimento e o conforme à imagem de Deus, que é o plano de Deus para você. Quando os discípulos viram o homem que era cego de nascença, perguntaram quem era o responsável por sua condição. Seria o pecado de seus pais ou do próprio homem? Foi para que se manifestassem as obras de Deus. O poder de Deus também é aperfeiçoado. O sofrimento faz que tudo o que é instável seja sacudido de sua vida. Você deixa de depender de pessoas, programas e coisas materiais, pois todos eles falam em seu momento de necessidade. Durante as tempestades da vida, todo o que não está edificado sobre Deus e sua palavra desmorona. Quando você passa por um sofrimento, geralmente concentra sua atenção na causa e no efeito. Você se preocupa com o que causou as circunstâncias difíceis e o efeito terríveis que eles têm em sua vida. Deus quer mudar seu foco, deixando de se esforçar para entender a situação temporal e passando a reconhecer os benefícios eternos. Disse em Jeremias 48, versículo 11, Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e as suas fezes repousaram. Não fui mudado de vasilho para vasilha, nem fui para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e seu cheiro não se alterou. Como Moabe não havia passado pelo incômodo processo de derramamento e agitação semelhante ao necessário para desenvolver um bom vinho, a nação não mudou. Moabe estava tranquilo e estabelecido na prosperidade e por causa disso não se desenvolveu nem amadureceu adequadamente em termos espirituais. Portanto, não houve mudança. Seu próprio cheiro permaneceu nele. O sofrimento o livra da velha natureza própria. Quando você é agitado, perturbado e derramado, seu cheiro espiritual muda de canal para espiritual. Você pediu para ser usado por Deus. Você deseja ser mais parecido com Jesus e orou para ser um vaso escolhido para ser usado por Ele. A resposta à sua oração pode vir por meio do sofrimento. É por meio da aflição que você vai além do chamado como filho de Deus para se tornar um escolhido de Deus. A aflição, de acordo com a vontade de Deus, o refina para o uso dele, assim como os metais são refinados em uma fornalha no mundo natural. Na verdade, Deus o prepara para travar uma guerra contra o inimigo por meio do sofrimento. Você é preparado para reinar com Cristo, aprender a obedecer e receber bênçãos espirituais. A palavra de Deus é testado em você. Você é humilhado e cresce espiritualmente. Você passa a conhecer Deus de forma mais íntima por meio do sofrimento. Jó, que sofreu muito, aprendeu esta verdade e disse: com o ouvir de meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo com meus olhos. Por isso me abomina e me arrependo no pó e na cinza. Alguns de nós conhecem Deus apenas de segunda mão. Quando estamos experimentando as bênçãos da vida, Deus costuma ser um luxo em vez de uma necessidade. Mas quando você tem uma necessidade real, Deus se torna uma necessidade. Jó passou a conhecer Deus mais intimamente por meio do sofrimento. Antes de sofrer, Jó conheceu Deus por meio da teologia. Depois, ele o conheceu pela experiência. Você só pode conhecer Deus no poder da ressurreição por meio da comunhão íntima do sofrimento. Durante todo o seu sofrimento, Jó questionou Deus sobre a causa do seu sofrimento.
Não é errado de questionar Deus. Jesus sabia que o propósito pelo qual havia vindo ao mundo era morrer por pecados de toda a humanidade. No entanto, em sua hora de sofrimento, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? O que é importante é que segue o questionamento. As palavras seguintes de Jesus foram: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar das perguntas, a resposta de Jó foi: ainda que ele me mata, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Após o término de todas as perguntas, a ênfase deve mudar de eu para você. Você deve entregar seu sofrimento com todas as perguntas não respondidas nas mãos de Deus. Deus pode revelar alguns dos propósitos do seu sofrimento, mas é possível que você nunca os compreenda totalmente. Há algumas coisas secretas que pertencem somente a Deus. Quando Deus finalmente conversou com Jó, ele usou vários exemplos da natureza que Jó não conseguia explicar. Deus enfatizou que se Jó não conseguia entender o que via no mundo natural, certamente não conseguiria entender o que não via no mundo espiritual. Quando Jó encara Deus, não importa mais o que não obtém uma resposta para suas perguntas sobre o sofrimento. Ele está na presença de Deus e esta experiência não deixa espaço para mais nada. Ele não é mais controlado e atormentado pelo raciocínio humano. Ele substitui as perguntas não por respostas, mas pela fé. Quando você passa a conhecer Deus intimamente por meio do sofrimento, você se vê como realmente é. Você não conhecer mais Deus por outro lado. Você não conhecer mais Deus de segunda mão. Esse encontro face a face com Deus faz o que os argumentos e discussões não podem fazer. Quando Jó se apresentou diante de Deus, ele não tinha novas respostas. Não lhe foram apresentados fatos novos sobre seu sofrimento. Jó havia estado na presença direta de Deus e esta experiência não deixou espaço para perguntas ou dúvidas. Às vezes, o sofrimento é comparado a uma tempestade natural. Quando sofremos, passamos por uma tempestade espiritualmente falando. Essa tempestade pode afetá-lo espiritualmente, mentalmente, fisicamente, materialmente ou emocionalmente. A Bíblia fala de uma tempestade pela qual passaram os discípulos de Jesus. Jesus disse aos discípulos para irem para outro lado e se juntam com eles na barca. A tempestade foi um ataque de Satanás que estava tentando impedi-los de chegar à praia por causa das obras milagrosas que seriam realizadas em Gadareia. Imediatamente Jesus assumiu a autoridade sobre a tempestade. Ele repreendeu os poderes do inimigo. O mar voltou a ficar calmo e eles continuaram a viagem sem impedimentos. As dificuldades da vida podem ser comparadas a tempestades naturais. A tempestade de Satanás é qualquer coisa que tenta impedi-lo de cumprir a vontade de Deus para a sua vida e de ser um soldado cristão eficaz. Não se trata de sofrimento resultando de sua própria desobediência. Este tipo de sofrimento também não é de acordo com a vontade de Deus. Deus não quer que nada impeça o plano dele para você e sua vitória na guerra espiritual. Quando você enfrentar uma tempestade causada por Satanás, exerça autoridade sobre o inimigo. Deus lhe deu poder sobre todo o poder de Satanás. Há diferenças entre passar por uma tempestade de vida entre a vontade de Deus e passar por uma tempestade fora da vontade de Deus. Quando você passa por uma tempestade fora da vontade de Deus, é uma situação que você criou. Por exemplo, um crente que se casa com uma pessoa não salva passará por problemas porque violou o princípio bíblico. Você é a causa de uma tempestade que resulta na desobediência. Você violou a vontade de Deus e seus mandamentos.
Muitas vezes, você nem mesmo está ciente da gravidade da sua situação. Você dorme espiritualmente enquanto a tempestade aumenta sua fúria a seu redor. Em uma tempestade causada por seu próprio pecado, você fica com medo e as pessoas ao seu redor ficaram com medo. A tempestade não é um ataque de Satanás, é um castigo de Deus. Você pode confessar promessas de poder sobre o inimigo, mas isso não mudará a situação. Quando você reconhece que uma tempestade de sofrimento é resultado do pecado, só há um remédio: pedir perdão a Deus. Mas quando você sofre de acordo com a vontade de Deus, a situação é diferente. Você não sofre por culpa ou pecado próprio. Você pode ser um remédio para os problemas ao seu redor em vez de uma causa. Como Paulo, você pode assumir a liderança espiritual porque a bênção de Deus está sobre você. Você pode encorajar as outras pessoas porque é a solução para a tempestade e não a causa. Você não deve abandonar o navio ou fugir dos problemas. Você deve permanecer no navio desse tipo de sofrimento, porque essa é a vontade de Deus. Quando você sofre de acordo com a vontade de Deus, deve perceber que não está sozinho. Muitos outros no exército de Deus estão enfrentando batalhas semelhantes. As tempestades da vida são inevitáveis e incontroláveis e viram para aqueles que construíram sua vida sobre a palavra de Deus, bem como para aqueles que não o fizeram. O alicerce da vida de um homem é o que determina o resultado da tempestade. O sofrimento deve ser esperado como parte da vontade de Deus. Isso não significa que você se faça sofrer acreditando que isso agradaria a Deus. Deus nunca fica satisfeito quando as pessoas sofrem. Fazer-se sofrer propositalmente é pecado. Muitas pessoas tentam fazer isso para tentar apaziguar a ira de Deus ou para parecerem santos e religiosas diante dos homens. Mas Deus só é apaziguado pelo sangue de Jesus Cristo. No entanto, Deus aceita a tragédia no sofrimento quando ele atinge sua vida e a remida para o bem. Parte do plano de acompanhamento no estabelecimento das igrejas primitivas era ensinar aos crentes que eles passariam por sofrimento. Isso é faltando em muitas igrejas hoje em dia. O chamado de Jesus aos seguidores é de negações e sofrimento. A guerra espiritual não é uma sucessão de grandes vitórias e celebrações de louvor. Como soldado do exército de Deus, você é chamado a suportar o sofrimento. Um dos princípios da guerra natural também se aplica no reino espiritual. Não para de lutar só porque você foi ferido. No próximo capítulo, descobriremos como perder uma batalha e ganhar a guerra. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.